o melhor dessa vida é você poder ser útil para alguém em alguma coisa. Eu tenho recebido uma imensidade de elogios na rede mundial de computadores por intermédio desse canal no YouTube. Eu estou com 88 vídeos postados e eu tenho um imenso prazer de congratular com meus amigos lá do outro lado da tela o que eu sei, sabe? É uma troca de o que você sabe e o que eu sei para passar para você. E eu tenho aprendido muito com a internet e também tenho passado muito o que eu sei. E com isso eu tenho recebido muitos elogios e com isso eu tenho ganhado, porque cada vez que você passa algo que você sabe para alguém, você cresce, porque você deixou de ficar consigo mesmo, você deixou chegar até alguém. Obviamente nós estamos num mundo cercado por leis que todos têm sua área de atuação, tem seu limite de até onde você pode ir, mas eu não estou nesse círculo, eu estou no círculo de usar a rede mundial para às vezes deixar alguém capaz naquilo que ele necessita. Então ontem eu fiz uma aula sobre o Adobe Audition CS 5.5. Não ficou muito boa, que chegou um pessoal aqui, eu tive que sair lá fora e depois pegou chieira, tudo. Hoje eu vou fazer uma aula bem feitinha, para você conhecer perfeitamente o Adobe Audition CS 5.5. Vamos começar então? O Brasil é um país onde existem pessoas de diversas etnias. Existem pessoas de diversas origens, de diversos lugares do mundo. Aqui existe africano, aqui existe italiano, aqui existe polonês, aqui existe lá do Oriente Médio, que tem de tudo que se não precisa. Então eu diria que a chamada educação para a paz, mais uma vez, aqui nunca vai ter. Nós somos um país, falando assim do modo fantasmagórico, como se fosse uma metáfora, nós somos negros por natureza, no comportamento. Nós não temos, nossos gestos e atitudes mostram que nós somos. Então nós precisamos mudar os nossos gestos, as nossas atitudes. Nós não somos uma raça pura. Nós já vem da genética o nosso comportamento. Nós, quando eu falo, na coletividade num todo, 147 milhões. Nós já começamos dentro de governo, parlamento. Veja esse governo do PT aí. Isso um espelho da pior espécie de administração pública que o mundo que um país dentro da América do Sul podia ter, né? Então começa na esfera federal, vai dentro do judiciário, passa por todos os meios. Mas hoje eu tinha o intuito simplesmente de fazer uma demonstração do áudio mais perfeita aqui. E para fazer o áudio sem um discurso não tem como, tem que ter um discurso. Então nós pegamos esse tema para falar e para depois testar então. Como você vê então, a qualidade do áudio aqui é uma coisa fantástica. Você vai vendo. O Brasil é um país onde existem pessoas de diversas etnias. Existem pessoas de diversas origens, de diversos lugares do mundo. Aqui existe africano, aqui existe italiano, aqui existe polonês, aqui existe lá do Oriente Médio, que tem de tudo que se não precisa. Então eu diria que a chamada educação para a paz, mais uma vez, aqui nunca vai ter. Nós somos um país, falando assim do modo fantasmagórico, como se fosse uma metáfora, nós somos negros por natureza, no comportamento. Nós não temos, nossos gestos e atitudes mostram que nós somos. Então nós precisamos mudar os nossos gestos, as nossas atitudes. Nós não somos uma raça pura.
nós já vendo a genética nossa, o nosso comportamento. Nós, como eu falo, na coletividade num todo, 147 milhões. Nós já começamos dentro de governo, parlamento, veja esse governo do PT aí. Isso um espelho da pior espécie de administração pública que o mundo que um país dentro da América do Sul podia ter, né? Então, começa na esfera federal, vai dentro do judiciário, passa por todos os meios. Mas hoje eu tinha o intuito simplesmente de fazer uma demonstração do áudio mais perfeita aqui. E para fazer o áudio sem um discurso, não tem como, tem que ter um discurso. Então nós pegamos esse tema para falar e para depois testar então. Então aí você vai ver, hoje eu vou fazer mais uma etapazinha aqui, vou reverbar ele. O reverb aqui, eu vou usar um reverb aqui, eu vou usar um reverb estúdio. Um reverb estúdio vai mudar um pouquinho a coisa aí. Aqui tem muitos recursos, esse programa é bacana mesmo, bom mesmo, gostei dele. Você quer ver então? Olha lá, olha o painel que apareceu aqui. Tudo isso são opções que eu tenho. Eu vou largar nesse aqui porque eu não... Deixa eu ver. Vamos pôr essa aqui. Ó, vamos lá ver como é que vai ficar. Olha lá, eu reverbei. Ele tem muitos recursos. É muito bacana esse programa. Quer ver, ó? O Brasil é um país onde existem pessoas de diversas etnias. Existem pessoas de diversas origens, de diversos lugares do mundo. Aqui existe africano, aqui existe italiano, aqui existe polonês, aqui existe lá do Oriente Médio, que tem de tudo que se não precisa. Então eu diria que a chamada educação para a paz, mais uma vez aqui nunca vai ter. Nós somos um país, falando assim de um modo fantasmagórico, falando como se fosse uma metáfora, nós somos negros por natureza, no comportamento. Nós não temos, nossos gestos e atitudes mostram que nós somos. Então nós precisamos mudar os nossos gestos, as nossas atitudes. Nós não somos uma raça pura. Nós já vendo a genética do nosso comportamento. Nós, como eu falo, na coletividade num todo, 147 milhões. Nós já começamos dentro de governo, parlamento, veja esse governo do PT aí. Isso um espelho da pior espécie de administração pública que o mundo que um país dentro da América do Sul podia ter, né? Então, começa na esfera federal, vai dentro do judiciário, passa por todos os meios. Mas hoje eu tinha o intuito simplesmente de fazer uma demonstração do áudio mais perfeita aqui. E para fazer o áudio sem um discurso, não tem como, tem que ter um discurso. Então nós pegamos esse tema para falar e para depois testar então. Então você viu que eu reverbei tipo áudio, tipo estúdio. Você viu como é que deu uma mudadinha? Ele tem muitos recursos. Ele bem trabalhado, às vezes seria, para você ter uma ideia, ruído e chiado, eu não tive esse problema aqui. Então provavelmente você não teria, seria um programa bom para você editar seus áudios. Eu vou salvar ele aqui como estudo hoje. Aí você vai ver então que esse estudo hoje você pode, eu estou salvando em MP3, né? Vai lá nos meus documentos e você vai ver ele já, esse que eu fiz aí. Ó, 57 já foi lá. Aí eu vou fechar então a página e nós vamos lá então nos meus documentos, né? E nós vamos abrir essa página então. Estudo hoje já está ali, né?
Então aí eu vou aqui. O Brasil é um país onde existem pessoas de diversas etnias, existem pessoas de diversas origens, de diversos lugares do mundo. Aqui existe africano, aqui existe italiano, aqui existe polonês, aqui existe lá do Oriente Médio, que tem de tudo que se não precisa. Então, eu diria que a chamada educação para a paz, mais uma vez, aqui nunca vai ter. Nós somos um país, falando assim do modo fantasmagórico, falando como se fosse uma metáfora, nós somos negros por natureza, no comportamento. Nós não temos, nossos gestos e atitudes mostram que nós somos. Então, nós precisamos mudar os nossos gestos, as nossas atitudes. Nós não somos uma raça pura. Nós já vem da genética do nosso comportamento. Nós, como eu falo, na coletividade não todo, 147 milhões. Nós já começamos dentro de governo, parlamento, esse governo do PT aí. Isso é um espelho da pior espécie de administração pública que o mundo que um país dentro da América do Sul podia ter, né? Então, começa na esfera federal, vai dentro do judiciário, passa por todos os meios. Mas hoje eu tinha o intuito simplesmente de fazer uma demonstração do áudio mais perfeita aqui. E para fazer o áudio sem um discurso, não tem como, tem que ter um discurso. Então nós pegamos esse tema para falar e para depois testar então. Beleza, gente? Como você viu aí, foi uma demonstração e nós vamos terminar aqui mais uma aula, né? E é com imenso prazer que eu tenho prazer de congratular com você do outro lado da tela do computador aí, meus conhecimentos e o que eu testo aqui, para que você aprenda aí e depois eu teclo aqui e aprenda também com outros que você posta aí. E eu paro por aqui. Nós temos um encontro marcado aqui. Numa próxima ocasião a gente se vê por aqui. Um abraço e tchau.